Situado em uma localização estratégica entre a Europa e a Ásia, a Turquia tornou-se palco de negócios com nações que tinham como prioridade beneficiar-se pelo acesso de suas rotas. O país teve que utilizar de suas habilidades em dialogar e fechar acordos de paz, a fim de convencer seus vizinhos de que tudo o que ele queria era de não participar efetivamente do conflito. Para isso, era necessário manter-se atenta às propostas que recebia, muitas vezes oriundas de estados com posições antagônicas. Considerando os acontecimentos que marcaram a história da Turquia, destacamos a queda do Império Otomano e sua luta pela independência. A derrota da Primeira Guerra Mundial, a mudança drástica do governo e a necessidade de se reerguer diante da dissolução do antigo império tornaram-se motivações importantes na posição de neutralidade que a Turquia assumiu na Segunda Guerra Mundial. Esse é o Total History, e você está em Por que a Turquia foi neutra na Segunda Guerra Mundial. Os primórdios da civilização turca começaram na Ásia, mas se consolidaram pelo Oriente Médio, principalmente através das migrações. Assim como os árabes, os turcos também foram convertidos ao islamismo, por volta do século X d.C. Desde então, eles começaram a se organizar com maior autonomia, sobrepondo-se às outras formas de organização política do Oriente Médio. O primeiro império que se formou na Turquia foi durante a dinastia Seljúcida, avançando pelos territórios da Mesopotâmia, Síria e Palestina. Desentendimentos internos fizeram com que essa dinastia fosse dissolvida, dando lugar ao longo e conhecido Império Otomano, na segunda metade do século XIII. Embora tivesse se desenvolvido pelo Oriente Médio, seus domínios alcançaram os planaltos da Anatólia, que é onde situa-se atualmente a Turquia. Em 1453, com a conquista da Constantinopla, os otomanos derrotaram o Império Bizantino e posteriormente acabaram conquistando a maior parte dos territórios que pertenciam aos antigos califados árabes, como a Síria, norte da África e Península Arábica. Foi durante somente a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, que o Império Turco-Otomano chegou ao fim, dando origem aos Estados Árabes que conhecemos hoje no Oriente Médio e alguns outros localizados na Europa. Apesar de sua entrada agressiva no conflito, os otomanos estavam enfraquecidos por conta das Guerras dos Balcãs. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos 1912 a 1913, na região da Península Balcânica. Constituiu-se pela disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária, pela posse dos terrenos remanescentes do Império Otomano. Como a Turquia já enfrentava uma guerra contra a Itália, ela saiu da batalha enfraquecida. Assim, sua decisão de aderir à guerra teve como consequência a queda final do Império Otomano e sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Em 10 de outubro de 1920, os otomanos assinaram o Tratado de Sèvres, renunciando à maioria dos territórios que não eram ocupados pelos turcos. Isto marca o início da divisão do Império Otomano. Os turcos tinham a certeza de que não iriam abdicar do desejo de conquistar sua independência. Em 1º de novembro de 1922, o sultanato otomano é abolido e Mustafa Kemal Atatürk se torna o primeiro presidente. Diferente do que poderia parecer, esse processo não foi fácil. Antes, foi preciso enfrentar invasões de legiões com vizinhos e minorias étnicas internas nas guerras franco-turca, grego-turca e turco-armênia. Após o fim dos combates, foi assinado o Tratado de Lausanne. Esse acordo tinha como objetivo que as potências finalmente reconhecessem o novo Estado, desenhando as fronteiras do país que permanecem até os dias de hoje. O novo presidente criou um programa de reformas que tinha como intuito transformar a Turquia em um Estado secular moderno e democrático. Logo, as mulheres passaram a ter mais direitos legais e foram publicados um Código Civil e outro penal, inspirados na Suíça e na Itália. Nessa época, foi adotada a ideologia de Kemalismo, que se guiava pelo progresso educacional e científico, cujo princípio se baseava-se no positivismo, racionalismo e iluminismo. A Grande Assembleia Nacional criada pelo presidente Mustafa Kemal Atatürk unificou o ensino, delegando sua administração pelas mãos do Estado. Além disso, o papel predominante do Islã foi reduzido, o califado foi perdendo força e a industrialização do país ganhou cada vez mais espaço. Todo esse processo de desenvolvimento da Turquia
fez com que ela também aderisse a uma língua própria, o turco. Os primeiros registros escritos do idioma turco moderno detêm de 1300 d.C. Os dialetos que ali se formaram originavam-se das raízes linguísticas da Anatólia. Embora a língua turca tenha fortemente influenciada por grupos culturais e linguísticos como os persas e árabes, o turco moderno foi se constituindo como uma língua independente, formando suas regras gramaticais específicas, incluindo a composição fonética. Em 1928, o alfabeto turco da grafia latina foi adotada como oficial e substituiu definitivamente os alfabetos árabes e persa. Em 1932, Mustafa Kemal estabeleceu uma associação de estudos da língua turca, investindo em trabalhos para simplificar, enriquecer e purificar a língua turca. Quando o presidente Mustafa Kemal Atatürk morreu, em 10 de novembro de 1938, Mustafa Ismet Inonu foi deixado como seu sucessor e herdeiro das questões globais que estavam surgindo. Com menos de um ano para se adaptar à posição como presidente, Ismet Inonu começou a enfrentar a pressão da Grã-Bretanha e da França, que lhe ofereceram excedentes militares e empréstimos de mercadorias. Sem opção, os turcos acabaram cedendo, tentando manter sua posição de neutralidade. Esse acordo duraria apenas por um curto período de tempo, já que em 1940 os franceses foram derrotados pelos alemães, colocando a Turquia em uma posição preocupante. Em um primeiro momento, a Turquia percebeu que a melhor opção era ficar ao lado dos aliados, através do apoio aos britânicos. Quando a Itália entrou na guerra, a situação mudou. Nesse contexto, ela permaneceu à margem, pois sabia que qualquer ameaça contra os italianos e os países do eixo o colocaria em risco de uma guerra iminente. Naquela ocasião, a Alemanha começou a pressionar a Turquia para que ela lhe concedesse passagem militar. O objetivo era chegar até o Iraque, já que o primeiro-ministro, Rashid Ali, estava pedindo assistência alemã em um golpe de Estado contra o controle britânico. O presidente turco sabia que os alemães tinham acabado de devastar a Grécia e a Iugoslávia, enquanto pressionavam ainda mais para dentro dos Balcãs. Por isso, não havia motivo para que eles saíssem da região depois que a passagem fosse concedida. Nesse cenário, a Grã-Bretanha aproveitou o bloqueio da estada dos alemães e lançou uma incursão no Iraque, utilizando tropas tanto da Índia como da Palestina. Assim, os britânicos conseguiram recuperar o Iraque, a Síria e o Líbano em julho de 1941. Durante o mês anterior, o presidente Ismet Inonu tomou a decisão de tentar formar uma rede de segurança diplomática, idealizando um acordo de não agressão com a Alemanha, em 18 de junho. As duas nações formaram um tratado de amizade, permitindo que a Alemanha se voltasse para seus oponentes russos, enquanto a Turquia poderia respirar aliviada, já que não estariam mais em risco de sofrer um ataque pelos alemães. Ainda permanecendo a mais neutra possível, a Turquia continuou a fornecer suprimentos, especialmente o cromo, tanto à Alemanha como aos aliados, até abril de 1944. Antes da Segunda Guerra, a Alemanha era a maior compradora de minério de cromo da Turquia. Em 1939, das 192,8 mil toneladas de minério de cromo exportados pela Turquia, 105,3 mil foram para a Alemanha. No entanto, considerando a política de bloqueio alemã, os britânicos fizeram um acordo com a Turquia entre 1940 e 1943, determinando que todo o minério de cromo extraído na Turquia fosse comprado pela Inglaterra. Ainda que a Turquia se esforçasse para manter as relações com a Alemanha, já que recebia empréstimos e equipamentos militares, os aliados impressionavam o país pela interrupção do fornecimento de minério para a Alemanha. Em 1944, a Turquia decide pela interrupção da exportação de cromo para a Alemanha e os países do eixo, e em 1945 ela declara guerra à Alemanha, apesar de não ter participado do conflito. O país também passou pela crise de Estreitos Turcos, um conflito territorial entre a União Soviética e a Turquia. Ela foi pressionada pelo governo soviético a permitir que as embarcações russas circulassem livremente no estreito que ligava o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Como o governo não quis ceder às pressões dos soviéticos, o clima se tornou cada vez mais tenso na região.
A solução encontrada foi quando a Turquia recorreu aos Estados Unidos e à OTAN em busca de proteção em 1952. Até hoje, o problema persiste e não encontrou uma solução definitiva. Embora essas ações tenham marcado inegavelmente o fim da neutralidade turca na Segunda Guerra Mundial, elas foram apenas um gesto simbólico, pois nenhuma tropa turca foi realmente enviada para a batalha. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, o exército turco era composto por cerca de 174 mil soldados e 20 mil oficiais. Tendo um exército mal preparado, com a maioria de seus equipamentos ultrapassados, o exército turco não estava definitivamente preparado para entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso significava que, mesmo que uma postura bélica fosse exigida pelos aliados aos turcos, em troca de sua participação nas Nações Unidas, as declarações de guerra serviriam mais como uma declaração política do que qualquer outra coisa. Quando a guerra chegou finalmente ao fim, em setembro de 1945, a Turquia se tornou um dos 51 membros oficiais da ONU. A Turquia também se beneficiou economicamente de suas ações durante a guerra, principalmente devido ao fato de que ela foi paga pela exportação dos minérios. Ao manter uma posição neutra e abrir margem às possíveis relações tanto com os aliados como aos países do eixo, essa posição estratégica trouxe benefícios de ambos os lados, razão pela qual o presidente Smith Inonu foi visto pelo povo turco como um governante eficiente. Usando sua posição geográfica e diplomacia justa ao seu favor, a postura predominante de neutralidade da Turquia permitiu que a nação saísse da guerra em uma posição melhor do que aquela em que a Turquia otomana tinha ficado logo após a Primeira Guerra Mundial. Outro fato curioso sobre a Turquia é que ela serviu de refúgio para os judeus perseguidos pelo regime nazista, sobretudo intelectuais e cientistas. Naquela circunstância, a nação estava intencionada a construir um Estado formado por profissionais especializados, tais como nos modelos do Ocidente. No entanto, isso não significou que eles não tivessem empregado trabalhadores nazistas. Essa variedade política ocorreu devido às múltiplas influências culturais que o país enfrentava naquele momento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Confira se você está inscrito no nosso canal e aperte o sininho para sempre receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Total History.